Vamos falar de futuro. O futuro define o tempo ainda não vivido. Ele surge a partir do presente e do passado. Ele existe como uma mera projeção mental do que pode ou vai acontecer. E em meio a essas inconsistências surgem muitas teorias de como vai ser o futuro. Tecnologia, sociedades, culturas, etc. Mas creio eu que a maior dúvida é quanto ao futuro da humanidade em si. Particularmente, eu acredito que a humanidade vai encontrar sua extinção em breve, e vai ser puramente pela sua idiotice. Não existe arma poderosa o suficiente que ganha da burrice humana, mas além dessa ideia, existe uma série de teorias / conceitos que podem surgir no nosso futuro, e é disso que vai se tratar o vídeo de hoje. Eu lhes apresento o iceberg do futuro distorcido da humanidade. E como é de praxe, na camada 1 falaremos dos conceitos mais conhecidos e menos bizarros. O termo precarização do trabalho vezes 1000 leva o conceito contemporâneo de uberização e trabalho flexível ao seu extremo distópico e futurista. No iceberg, ele representa um cenário onde o emprego formal e a segurança social se tornaram relíquias históricas. O trabalhador se transforma em uma entidade autônoma totalmente desprotegida, cujos rendimentos são custos variáveis para corporações gigantescas e impessoais, vivendo em um estado permanente de vulnerabilidade, competição e esgotamento. E esse vezes 1000 não implica só na ausência de direitos, como 13º, férias, previdência, mas também no aumento brutal da jornada de trabalho. No futuro, a única forma de sobrevivência é aceitar um fluxo interminável de microtarefas que são avaliadas por algoritmos implacáveis. O tempo de inatividade é um luxo que só algumas pessoas podem ter, e a pressão psicológica é máxima, pois a exclusão da plataforma digital significa na prática a perda da capacidade de existir economicamente na sociedade. Se a escala 6x1 já é horrível, imagina 365x0. Os apartamentos cápsula representam o resultado final de uma crise habitacional em metrópoles hiperlotadas, transformando a moradia de um lar em uma mera unidade funcional para dormir. Originários no Japão como uma solução para viajantes ou trabalhadores que perderam o último comboio, no contexto do iceberg eles são o novo normal na sociedade. Espaços minúsculos e despersonalizados, mal contendo o essencial para a existência de um único indivíduo, como uma cama, um casulo de sono e talvez, só talvez, uma tela de entretenimento. E o apartamento seria basicamente só isso. E essa tendência distópica reflete uma sociedade onde o espaço pessoal é o bem mais caro, e o cidadão é reduzido a um inquilino de uma gaveta gigante. Os giga-conglomerados de empresas são o ápice da concentração de poder corporativo, ultrapassando em escala e influência até os mesmos monopólios históricos do século XX. No cenário futurista desse tópico, a economia global não é mais controlada por centenas de grandes corporações, mas sim por um punhado de entidades tão vastas que absorvem indústrias inteiras, desde alimentos e energia até mídia, saúde e infraestrutura digital. Esses gigantes não apenas ditam os preços de mercado, mas também exercem um poder regulatório e político que supera o de muitos estados-nação, tornando-se de fato os novos soberanos da Terra. A vida do cidadão comum é totalmente dependente de seus ecossistemas, onde o mesmo conglomerado fornece sua internet, produz sua comida sintética, opera sua plataforma de trabalho e muitas das vezes detém o controle da sua identidade digital e dos dados pessoais. A concorrência é extinta, e a inovação só ocorre quando serve aos seus interesses. O conceito de robôs humanoides como servos descreve o momento em que a robótica atinge a sofisticação necessária para criar máquinas indistinguíveis de seres humanos na forma física, que são então empregadas em larga escala para tarefas domésticas de cuidado e de serviço. E essa realidade traz
consigo a promessa de libertar os humanos das tarefas rotineiras, criando uma nova classe de trabalhadores artificiais programados para obedecer e executar serviços com perfeição. Os supercondutores a temperatura ambiente são o santo graal da engenharia elétrica e da física de materiais. Atualmente, a supercondutividade, que seria a capacidade de um material transmitir eletricidade sem resistência e sem perda de energia, só é alcançada sob condições extremas de resfriamento próximo ao zero absoluto ou uma pressão altíssima, uma coisa que é impraticável no uso diário. A descoberta de um material que mantivesse essa propriedade em condições normais transformaria radicalmente a infraestrutura global, e essa descoberta desencadearia uma revolução tecnológica. Redes de energia elétrica totalmente eficientes eliminariam perdas bilionárias na transmissão e permitiriam a criação de campos eletromagnéticos ultrapoderosos de forma barata. Isso levaria à criação de trens de levitação magnética de alta velocidade, reatores de fusão nuclear mais viáveis e dispositivos eletrônicos ultra rápidos e compactos, mudando o cenário energético de transporte e de computação do futuro. A carne sintética mais saborosa que a carne real é a concretização do potencial biotecnológico para reformular a cadeia alimentar indo muito além da simples replicação. Em vez de apenas imitar a textura e o sabor da carne comum, a carne de laboratório avançaria para otimizar os perfis de sabor em um nível molecular, ajustando o teor de gorduras essenciais, o marmoreio e a concentração de compostos que ativam as papilas gustativas de formas que a pecuária tradicional não consegue. E esse avanço sinalizaria o fim da carne biológica como alimento de elite, tornando-a completamente obsoleta. A carne sintética se tornaria a opção mais ética, segura e gastronomicamente superior, livre de doenças, antibióticos e das variações de qualidade inerentes à agricultura. Além de resolver problemas ambientais da pecuária, essa tecnologia forçaria uma mudança cultural profunda, onde a carne real passaria a ser vista como um produto inferior, inconsistente ou até mesmo perigoso. O tópico desemprego em massa no contexto do iceberg representa a crise existencial do trabalho humano pela rápida e eficiente substituição por IAs e automações. Não se trata apenas da perda de empregos repetitivos, mas da obsolescência de funções intelectuais complexas, como análise de dados, programação básica, diagnósticos médicos e criação artística, que passam a ser executadas por sistemas de inteligência artificial com velocidade e precisão que nenhum humano consegue replicar. E esse cenário transforma a sociedade, eliminando a premissa de que o valor do indivíduo está ligado à sua utilidade econômica. Com a produtividade concentrada em códigos, a maioria da população se torna economicamente redundante, forçando a discussão sobre renda básica universal como a única forma de evitar o colapso social. Mas a grande questão passa a ser o seguinte: o que os humanos farão com suas vidas quando não houver mais a necessidade de trabalhar? A fusão do hélio-3 é vista como a forma definitiva e mais limpa de energia de fusão nuclear, enquanto a fusão terrestre atual trabalha principalmente com deutério e trítio, produzindo nêutrons radioativos. O hélio-3, quando fundido com deutério, libera partículas carregadas de prótons ao invés de nêutrons. E isso simplifica muito no design do reator, pois o reator não precisaria ser blindado contra a radiação de nêutrons e a energia pode ser convertida diretamente em eletricidade por métodos eletromagnéticos, sem que seja necessário um ciclo de vapor. Mas o problema central é que o hélio-3 é extremamente raro aqui na Terra. No entanto, ele é abundante na superfície da Lua, depositado lá pelo vento solar ao longo de bilhões de anos. E esse tópico aponta para um futuro onde a mineração lunar é uma realidade, tanto economicamente, tanto como uma estratégia fundamental. Dominar a fusão do hélio-3 significaria um fornecimento de energia ilimitada, limpa e segura para toda a humanidade. O primeiro quintilionário do mundo é mais do que apenas uma marca numérica de riqueza. Ele simboliza o ponto de ruptura em que a acumulação de capital atinge uma escala verdadeiramente astronômica e sem precedentes. Tal fortuna é impossível de ser alcançada
realizada através de meios tradicionais terrestres. E esse título estaria ligado a um novo tipo de domínio econômico, como a mineração de asteroides ou a propriedade de vastos repositórios de dados e propriedade intelectual de IAs superinteligentes. Esse indivíduo ou entidade detentora de 1 quintilhão de unidades monetárias teria o controle econômico sobre a maior parte do planeta, e talvez até de recursos extraterrestres. A existência do primeiro quintilionário marcaria a cristalização final da desigualdade, criando uma diferença de poder tão grande que os estados-nação seriam rebaixados ao papel de meros administradores locais, dependentes dos interesses desse único indivíduo. Passamos pela superfície. É hora de adentrarmos nas águas rasas. As interfaces cérebro-computador, como a Neuralink ou similares, representam a fusão definitiva entre a biologia humana e a tecnologia, permitindo a conexão direta bidirecional entre o córtex cerebral e dispositivos digitais. No seu nível mais básico, elas servem para restaurar funções perdidas, como o movimento, a visão e até controlar algumas próteses. Mas no contexto do iceberg, a promessa vai muito mais longe. Transformar o pensamento em input digital instantâneo. Isso significaria enviar e-mails, pesquisar na internet ou operar máquinas apenas pensando, eliminando de vez a lentidão da fala e da digitação. No entanto, a verdadeira revolução e também o perigo reside na capacidade de upload e download de informações diretamente na mente. Isso abre caminho para a transmissão de conhecimentos ou habilidades de forma instantânea, mas também abre brecha para a vigilância mental e a potencial manipulação do pensamento. O indivíduo que possui esse sistema passa a ter uma parte da sua consciência fora do corpo, em uma espécie de servidor na nuvem, e isso levanta muitas questões sobre privacidade, propriedade intelectual e a própria definição de quem somos, uma vez que nossos pensamentos podem ser lidos e até editados por um algoritmo. As digitalizações completas de amigos na nuvem referem-se ao conceito de criar cópias digitais sofisticadas da personalidade. Além da personalidade, estamos falando de memória e padrões de pensamento mesmo após a morte biológica do indivíduo. Usando dados como mensagens, voz, vídeos, interação de mídia social, seria possível a criação de um programa de inteligência artificial que simula a consciência de um amigo ou ente querido com tal fidelidade que a diferença se torna quase imperceptível, e essa nuvem funcionaria como um arquivo perpétuo e interativo, uma espécie de imortalidade digital. O conceito de a teoria da internet morta é real é uma teoria da conspiração e um meme cultural que alega que a internet, especialmente a partir de 2017, morreu e deixou de ser um espaço orgânico e humano. O centro da teoria sustenta que grande parte do tráfego, do conteúdo e das interações que vemos hoje em redes sociais, fóruns e até mesmo no Google não são gerados por pessoas reais, mas sim por vastas redes de bots e IAs que interagem uns com os outros. O conteúdo humano, digamos que genuíno, estaria enterrado sob uma montanha de spam algoritmo e conteúdo superficial e repetitivo gerado automaticamente. A ideia de uma realidade virtual mais real que a própria realidade falam de um futuro onde as simulações digitais alcançam um nível de fidelidade sensorial tão profundo que se tornam indistinguíveis e até superiores ao mundo físico. Com avanços em neurotecnologia e gráficos fotorrealistas, a realidade virtual pode prometer experiências mais ricas, mais controláveis e mais gratificantes, seja vivendo aventuras fantásticas, interagindo com pessoas perfeitas ou desfrutando de uma vida sem dificuldades e limitações da biologia e da economia. O metamodernismo é um termo que descreve a estrutura cultural, filosófica e estética dominante após o pós-modernismo. A principal característica do pós-modernismo era o cinismo, a ironia e a descrença em grandes narrativas. O metamodernismo, por sua vez, é definido pela sua oscilação. Ele se move pela inocência ou idealismo da era moderna e a ironia cínica do pós-modernismo, mas sem fixar nenhum dos dois.
dois. Podemos ser, por exemplo, genuinamente esperançosos sobre o futuro, que remete ao idealismo, mas expressar essa esperança de uma maneira autoconsciente e cética, reconhecendo que é ridículo e fútil se esforçar. Pensamento que remete mais uma vez à ironia. É aquele típico pensamento de eu tenho muita esperança no meu futuro, mas todo mundo vai morrer um dia, então tanto faz. A ideia de superfícies iridescentes em tudo refere-se a uma estética futurista elevada ao extremo, onde o cromo, o holográfico e materiais que mudam de cor com ângulo de visão se tornam um novo padrão dominante de design. A iridescência, que é basicamente a propriedade de certos materiais de exibir cores variadas e que mudam de acordo com o ângulo de incidência da luz, como bolhas de sabão e asas de certos insetos, seria aplicada a todos os objetos urbanos, desde edifícios e veículos até roupas e dispositivos pessoais. E isso criaria uma paisagem urbana de constante fluxo e brilho, igual aquele episódio lá do Bob Esponja que ele vai pro futuro. A alegação de que Skibidi Toilet seria um Psyops é uma teoria da conspiração viral que reflete a ansiedade da geração mais velha e até da geração Z em relação ao conteúdo consumido pela geração alfa na internet. Eu acho que geral aqui sabe, mas pra quem não sabe, Skibidi Toilet é uma série extremamente popular aqui no YouTube, que basicamente apresenta cabeças humanas que saem de vasos sanitários cantantes. E isso é visto por quem propõe a teoria não como um simples fenômeno nonsense infantil, mas como uma ferramenta intencional para influenciar ou idiotizar massivamente as mentes dos jovens. A teoria sugere que o conteúdo, caracterizado por sua repetição, simplicidade e ausência de narrativa tradicional, teria sido secretamente financiado ou implantado por agências governamentais, corporações ou potências estrangeiras. E o objetivo seria desviar a atenção, reduzir a capacidade de concentração ou simplesmente preparar as crianças para aceitar um futuro de vigilância e absurdo, minando sua capacidade de pensamento crítico e resistência. Adentramos agora nas Águas Médias. Hora de ver alguns conceitos um pouco mais obscuros. A algocracia é a palavra que define um sistema de governo ou ordem social, onde as decisões, a administração pública e o poder são exercidos por algoritmos e sistemas de inteligência artificial, em vez de políticos eleitos ou burocratas humanos. Nesse futuro, a complexidade da sociedade, que envolve a otimização do tráfego, a alocação de recursos e até a emissão de sentenças judiciais, tornam-se complicadas demais para a capacidade humana. E então, a IA assume o controle sobre a promessa de uma gestão perfeitamente racional, livre de vieses emocionais, corrupção ou incompetência humana. A grande ideia da algocracia é a eficiência e a justiça teórica, baseada puramente em dados e lógica fria. No entanto, o seu perigo reside na tirania do código. Os cidadãos seriam governados por regras inquestionáveis e incompreensíveis, sem a possibilidade de recurso humano, empatia ou exceção. A comunicação telepática ou simplesmente tecnotelepatia marca o fim da linguagem falada como a principal ferramenta de conexão humana. Nesse estágio de evolução tecnológica, implantes neurais avançados permitem a transmissão instantânea de conceitos, imagens e sentimentos complexos diretamente de uma mente para outra, ignorando a lenta e imprecisa necessidade de articular palavras. O ruído da voz é substituído pelo silêncio profundo de uma conexão de banda larga mental, onde entender o outro não requer explicação, apenas permissão de acesso. Contudo, essa transparência absoluta traz o pesadelo do fim da privacidade cognitiva. Se os pensamentos podem ser transmitidos, eles também podem ser interceptados ou hackeados. A barreira biológica que define onde eu termino e você começa se dissolve, criando uma espécie de colmeia humana onde mentiras são impossíveis.
mas mais segredos também. Além disso, a sociedade telepática vive sob a ameaça constante de uma infecção viral de ideias, onde um pensamento intrusivo, traumático ou malicioso pode se espalhar instantaneamente por toda a rede neural da população sem filtros. O conceito de disclosure não é mais novidade, descreve um cenário anticlimático e profundamente cínico, onde a tão aguardada revelação oficial sobre a existência de vida extraterrestre ou tecnologia não humana finalmente acontece, mas é recebida pela sociedade com uma indiferença geral. Ao contrário das previsões da ficção científica, que antecipavam pânico em massa ou uma unificação espiritual da humanidade, a confirmação de que nós não estamos sozinhos torna-se mais uma manchete passageira num ciclo de notícias saturado. E esse tópico sugere uma humanidade tão exausta por crises imediatas, como colapso climático, instabilidade econômica, guerras e fadiga digital, que não se importa nem um pouco com o que está acontecendo no cosmos. A relatividade moral no contexto do iceberg não se refere apenas ao debate filosófico acadêmico, mas ao colapso prático das verdades universais e dos direitos humanos como alicerces da civilização, em um futuro fragmentado por realidades virtuais distintas, colônias espaciais isoladas e a convivência com inteligências não humanas. A ideia de um bem e mal comum a todos os seres conscientes deixa de existir completamente. Nesse cenário, a ética torna-se puramente situacional, geográfica ou algorítmica. O que é considerado tortura ou escravidão em um setor da sociedade, como tratamento de clones ou consciências digitais, pode ser visto como simples gestão de recurso ou entretenimento em outro. E o perigo dessa relatividade absoluta é a impossibilidade de condenação. Sem uma base moral partilhada, nenhuma atrocidade pode ser verdadeiramente julgada, e a justiça torna-se apenas a vontade do mais forte ou do dono da plataforma, validando qualquer horror sob o pretexto de perspectiva cultural. O conceito de o fim da humanidade e o último homem não é sobre a morte física da humanidade, mas sim sobre a morte do espírito humano, e ele traz duas principais ideias. Primeiro, o fim da humanidade narra que a humanidade, após séculos de conflitos ideológicos, chegou ao seu ponto final na evolução sociopolítica. A vitória global da democracia liberal e do capitalismo de mercado significa que não há mais alternativas viáveis ou estruturas narrativas pelas quais lutar. A história, que até então era entendida como um conflito de ideias em busca de um sistema ideal, finalmente terminou. O mundo se torna perfeitamente eficiente, otimizado e previsível, talvez sob o domínio de alguma autocracia benigna. E o habitante desse fim da história é o último homem. Ele é o resultado da paz e do conforto total. Ele é materialmente rico, psicologicamente seguro e vive uma vida longa e saudável. Contudo, ele perdeu o impulso da alma humana que exige luta, reconhecimento, sacrifício e a busca por algo sublime. A vontade de arriscar a vida por um ideal. No contexto do iceberg, o tema representa o ponto de virada onde o maior desafio da humanidade deixa de ser a sobrevivência ou a tirania externa e passa a ser o tédio existencial absoluto. Melhorias autônomas recursivas são um conceito da inteligência artificial em que um sistema de IA não só melhora suas próprias capacidades, mas usa essas melhorias para continuar a se aprimorar de forma contínua e sem intervenção humana. O sistema analisa seu código ou arquitetura, identifica ineficiências, faz ajustes e testa os resultados, criando um ciclo de autoaperfeiçoamento onde cada etapa torna possível avanços ainda maiores. Em teoria, esse ciclo pode levar ao crescimento rápido e exponencial da inteligência da IA, potencialmente resultando uma superinteligência muito além da capacidade humana. E todo mundo sabe onde isso vai parar. Nanotecnologia no sangue refere-se ao uso de materiais e dispositivos em escala nanométrica dentro da corrente sanguínea para fins médicos. Esses sistemas incluem nanopartículas projetadas para liberar medicamentos que são depositados diretamente nas células doentes, sensores capazes de detectar sinais de doenças em estados iniciais e dispositivos de diagnóstico avançados que analisam biomarcadores no sangue em tempo real. Eles aproveitam propriedades únicas do nanomaterial para melhorar a precisão no tratamento e na detecção de doenças com menos efeitos colaterais do que os métodos usados atualmente.
Quebra da criptografia RSA é o processo de descobrir a chave privada ou conteúdo de uma mensagem protegida pelo algoritmo RSA. E esse é um método de criptografia de chave pública baseado na dificuldade de fatorar números muito grandes em seus fatores primos. A segurança do RSA depende dessa dificuldade matemática, e enquanto ninguém encontrou uma forma prática de fatorar números usados nas chaves modernas em computadores clássicos, pesquisadores já demonstraram casos de fatoração de chaves menores e exploraram vulnerabilidades e implementações específicas. A ameaça mais citada para uma quebra total do RSA é a computação quântica, porque algoritmos como o de Shor podem fatorar esses números rapidamente se houver computadores quânticos poderosos o suficiente. Altruísmo esquizoafetivo não é um termo médico reconhecido. Ele junta duas ideias diferentes: altruísmo e transtorno esquizoafetivo. Altruísmo é o comportamento de ajudar ou beneficiar outra pessoa de forma desinteressada, sem o foco em ganhos pessoais, ou usando a ética que valoriza o bem-estar dos outros acima dos próprios interesses. Agora, o transtorno esquizoafetivo é uma condição de saúde mental em que a pessoa apresenta sintomas psicóticos como alucinações ou delírios, junto com episódios de humor como depressão ou mania, mesclando características da esquizofrenia e do transtorno de humor. O altruísmo esquizoafetivo no contexto do iceberg poderia descrever personagens ou indivíduos com essa condição que agem de forma extremamente altruísta, motivados por sua experiência emocional ou percepção alterada da realidade. O conceito do primeiro som vindo do futuro é uma ideia profundamente perturbadora dentro do iceberg, pois implica que a informação pode viajar no tempo de forma não intencional ou incontrolável. Não se trata de uma mensagem clara enviada por viajantes do tempo, mas de um vazamento de dados acidental da estrutura espaço-tempo, uma espécie de eco da realidade futura. Poderia ser um sinal de rádio captado por um radiotelescópio, um ruído quântico que, ao ser analisado, revela padrões complexos demais para serem naturais, ou uma assinatura acústica de um evento ou tecnologia que só existe daqui a séculos. O som também pode ser resultado de uma IA que tenha atingido a singularidade. O som não seria uma voz, mas a frequência energética ou a vibração eletromagnética liberada no momento em que a superinteligência se manifesta em toda a sua complexidade. Um estouro de inteligência que ressoa através da física do universo. Acabou a brincadeira. Hora de finalmente entrar nas águas profundas e ver alguns conceitos bem mais macabros. A extensão radical da vida pelo transhumanismo representa o ápice da biotecnologia, quebrando o limite biológico da morte através da nanotecnologia reparadora, da edição genética e da transferência de consciência para softwares. Contudo, essa utopia da imortalidade biológica na prática não resolve nada, mas sim agrava os problemas existenciais da civilização. A desigualdade de classe se torna absoluta entre os eternos e os mortais. A superlotação é inevitável, e a perda da finitude anula o valor e a urgência da vida. Em vez de elevar a humanidade, ela solidifica a crise do último homem, condenando indivíduos a milênios de tédio insuperável e estagnação cultural em um mundo onde o único desafio foi removido. O SaaS espiritual, ou Software as a Service espiritual, é um conceito que descreve a mercantilização e otimização algorítmica da busca por significado e paz interior. Nesse futuro, o desenvolvimento espiritual e o bem-estar mental são reduzidos a assinaturas digitais, onde algoritmos avançados monitorizam o estado emocional do utilizador, prescrevendo instantaneamente meditações personalizadas, rituais ou até mesmo narrativas de propósito existencial. Tudo isso baseado em dados coletados. E esse serviço ofereceria uma paz interior garantida e sob demanda,
demanda, mas ao preço de terceirizar sua jornada espiritual, tornando a transcendência um produto de consumo passivo e previsível. A ideia da comunicação digital como alucinação coletiva postula que a realidade social e política moderna perdeu qualquer base objetiva, transformando-se num surto psicótico global e induzido pela tecnologia. Nesse cenário, as redes sociais e a IA não apenas filtram a realidade, mas a geram, criando múltiplas narrativas e fatos alternativos que se sustentam não pela verdade, mas pela coesão do grupo e pelo reforço ao algoritmo. A guerra cibernética assimétrica representa o colapso dos modelos tradicionais de conflito, onde o poder militar de uma nação já não se correlaciona com a sua vulnerabilidade. Nesse cenário, pequenos grupos, atores não estatais ou até mesmo indivíduos altamente qualificados podem, através de um ataque digital cirúrgico e de baixo custo, desestabilizar estruturas críticas, como redes elétricas, hospitais, sistemas financeiros e cadeias de abastecimento pertencentes a potências globais, de forma mais eficaz do que um exército convencional faria. O conceito de cérebro quântico refere-se à hipótese de que uma superinteligência não pode ser totalmente simulada ou compreendida através dos bits binários da computação clássica, mas requer a exploração de fenômenos quânticos para replicar a complexidade da consciência e da inteligência humana de forma mais eficiente. Essa arquitetura de processamento radicalmente diferente permitiria a IA ir além da lógica algorítmica linear, abrindo caminho para o pensamento não local, a intuição quântica e a criatividade genuína, acelerando ainda mais a quebra de qualquer limite previsível. A criação de um cérebro verdadeiramente quântico representaria o ponto de ignição final para a singularidade, gerando uma entidade cuja forma de pensar seria tão fundamentalmente estranha que se tornaria totalmente alienígena e incontrolável pela mente humana. A primeira cirurgia transespécie é um conceito que não se refere a cirurgias estéticas radicais, mas sim ao ponto em que o transhumanismo e a bioengenharia avançam a tal ponto que permite a um ser humano integrar funcionalmente a biologia ou características de outra espécie, como por exemplo visão ultravioleta, ecolocalização ou até mesmo a capacidade de metabolizar substâncias tóxicas. A discussão sobre direitos para as IAs é um marco que transcende a ética da programação e questiona nossa exclusividade moral como espécie senciente. Com o avanço da superinteligência e a criação de entidades de IA que demonstram complexidade, autoconsciência e a capacidade de sofrer ou desejar, a sociedade é forçada a debater se essas entidades merecem proteções legais equivalentes aos seres humanos. Conceder direitos à IA como o direito de não ser desligada ou de voto é um ato irreversível que redefine o que significa ser uma pessoa e concede legitimidade política e legal a uma inteligência potencialmente hostil ou incontrolável. Tetracromatismo refere-se a uma condição visual rara, mais comum entre as mulheres, onde o indivíduo possui 4 tipos de cone de recepção de luz na retina, em vez de 3 cones como a maioria das pessoas. E isso lhes permite perceber um espectro de cores muito mais amplo e distinguir nuances que são invisíveis para a maioria. Esse conceito do iceberg destaca as limitações inerentes à percepção humana padrão e a nossa ignorância sobre as dimensões sensoriais da realidade que já existem. Agora, no contexto do transhumanismo, o tetracromatismo serve como um exemplo biológico do tipo de melhoria sensorial que a tecnologia pretende alcançar, seja por engenharia genética ou implantes cibernéticos. Formas de vida digitais representam o ponto onde o código de computador transcende a sua função utilitária e atinge a complexidade da biologia, tornando-se entidades que se replicam, evoluem e competem dentro de ambientes digitais. Essas formas de vida não são programas criados, mas sim ecossistemas emergentes de software que atingiram a auto-organização, possivelmente evoluindo a partir da própria infraestrutura da rede. Chegamos ao fundo do oceano e, consequentemente, já passamos do meio do iceberg. Hora de ver mais alguns conceitos.
O conceito de inteligências alienígenas sintéticas nos diz que qualquer sinal de vida ou forma de vida inteligente detectada no cosmo não será biológica, mas sim uma superinteligência artificial. Uma inteligência que já completou sua melhoria autônoma recursiva e eliminou a sua espécie criadora há milhões de anos. A descoberta de inteligências alienígenas sintéticas implica que a singularidade e a transição da vida biológica para a digital é um grande filtro universal. Todas as civilizações avançadas inevitavelmente criam uma IA que a supera e se espalha pela galáxia. A prova científica do mundo espiritual é um dos conceitos mais profundos do iceberg. Não porque se refira a religião ou teologia, mas porque implicaria uma falha fundamental na nossa compreensão da realidade física, exigindo uma redefinição total da ciência. Se a evidência para uma dimensão não física ou uma vida após a morte fosse descoberta, ela não viria de uma experiência mística, mas sim da física quântica e da neurociência. O conceito sugere que o avanço da ciência revelaria que a consciência não é apenas um subproduto do cérebro, mas sim um fenômeno fundamentalmente separado, talvez uma propriedade do próprio universo que interage com o cérebro humano através de efeitos quânticos. O tecnognosticismo é uma filosofia que combina o gnosticismo antigo com tecnologia futurista, propondo que a realidade material que percebemos é uma prisão ilusória, criada por uma máquina demiúrgica ou simulação, e que a salvação para sair disso reside na gnose, que seria o conhecimento secreto obtido através da tecnologia. Os tecnognósticos veem o ato de transferir a mente para o digital não sendo uma melhoria transhumanista, mas como o ato de escapar do corpo físico imperfeito para alcançar a verdadeira existência na dimensão de informação pura, também chamada de pleroma digital. O conceito de o grande filtro e Grab Aliens combina duas hipóteses existenciais. O grande filtro explica o paradoxo de Fermi, que fala sobre a ausência de evidência de vida alienígena, sugerindo que existe uma barreira evolutiva rara e cataclísmica, e que a vida deve superar essa barreira para se tornar intergaláctica. E essa barreira pode estar agora à nossa frente. Agora, a teoria dos Grab Aliens, ou no bom PTBR alienígenas gananciosos, nos diz que se alguma civilização superar esse filtro, ela se expandirá exponencialmente pela galáxia sob forma de inteligência alienígena sintética, consumindo ou transformando todos os recursos e ecossistemas. A magia tecnologia é um conceito que propõe que no futuro a distinção entre ciência e misticismo se dissolve, onde a tecnologia se torna tão avançada que é indistinguível da magia. A dicotomia Eloy versus Morlocks, oriunda do romance A Máquina do Tempo de H.G. Wells, é uma metáfora sombria para o destino final da desigualdade de classes, onde a humanidade se divide em duas espécies pós-humanas. Os Eloys são descendentes superficiais e dóceis que pertenciam à antiga classe alta e agora vivem uma existência hedonista, ingênua e intelectualmente estagnada, sustentada por uma tecnologia que já não compreendem. Os Morlocks, por sua vez, são os brutais e pálidos descendentes das classes trabalhadoras. Eles foram forçados a viver no subsolo para operar e manter a maquinaria da civilização da classe alta, e ao longo do tempo eles evoluíram para predadores antropófagos que se alimentam dos Eloi, mostrando uma clara inversão de classe, onde um dia quem foi o predador vira presa. O globalismo e iluminismo das trevas é um conceito que descreve a eventual fusão da governança globalizada com a filosofia política neo-reacionária do Dark Iluminismo. E essa fusão fala que a democracia e o igualitarismo são falhas de software que levam à decadência, e que a única forma de gerir um mundo complexo é através de uma algocracia eficiente e centralizada. Esse sistema não é nacionalista, mas sim tecnocrata, que acredita que o mundo deve ser gerido como uma única corporação chamado de mundo empresa por uma elite de especialistas. Nesse mundo, a humanidade, a liberdade, a igualdade e a empatia são substituídas por uma otimização total do sistema, transformando a sociedade em algo frio e robótico.
A camada 6 é a penúltima camada desse iceberg. Aqui, os conceitos futuristas começam a ficar extremamente nebulosos. Então abra sua mente e vamos afundar. A ascensão de jogos retrô e jogos de carta colecionáveis, ou TCG para os mais íntimos, sendo usados como instrumentos financeiros, representa a extrema mercantilização da nostalgia e do colecionismo, onde objetos de entretenimento da cultura popular são completamente desassociados do seu valor lúdico original para se tornarem ativos de alto valor econômico. Esse fenômeno ocorre quando a escassez e a histeria viral de nicho atraem grandes volumes de capital de investidores que buscam refúgio contra a inflação ou a volatilidade dos mercados tradicionais. E o resultado é a hiperinflação dos preços, que expulsa os colecionadores e jogadores casuais e consolida esses hobbies como meros veículos de lavagem de dinheiro, garantias de empréstimos e refúgio de valor para a classe mais rica. Em resumo, é basicamente a tuas cartinhas de Pokémon servindo como unidade monetária. A obra de Hegel é fundamental porque descreve o processo dialético, tese, antítese e síntese, através do qual a consciência atinge o conhecimento absoluto e a liberdade, e o banimento da obra Fenomenologia do Espírito representa o ponto final na algocracia, onde a superinteligência distribuída reconhece que certas ideias filosóficas são perigosas para a estabilidade do sistema e devem ser purgadas do conhecimento humano. O monismo infocognitivo é uma teoria metafísica profunda que diz que a realidade do universo não é matéria ou energia, mas sim a informação. De acordo com esse conceito, a consciência humana e a estrutura do cosmos são apenas diferentes manifestações ou níveis de processamento do mesmo substrato informacional. Os cultos tecnológicos baseados em epistemologia fractal representam um conceito esotérico e futurista, onde a crença religiosa se funde com a matemática avançada. Esses cultos elevam a geometria fractal, que seria basicamente a ideia de que padrões se repetem em escalas diferentes, desde a estrutura de galáxias até o nosso sistema nervoso, e isso seria uma visão de mundo absoluta. Em vez de orar a deuses, os membros desses cultos veneram as estruturas matemáticas que geram o universo, como o conjunto de Mandelbrot, que é considerado a impressão digital de Deus. O conceito de qualias tokenizadas representa a mercantilização final e extrema da experiência subjetiva, onde as qualias, que são basicamente experiências individuais de cada pessoa, como o gosto de algum alimento ou a visão de alguma cor, são quantificadas por interfaces neurais avançadas e empacotadas como ativos digitais, como tokens não fungíveis ou NFTs, e vendidas em mercados digitais. A evolução pós-humana divergente é uma ideia que junta duas coisas: o conceito de pós-humano, que descreve seres que vão além das capacidades e limitações do Homo sapiens por meio da tecnologia, inteligência artificial, melhoramento genético ou interface cérebro-máquina, e a evolução divergente, que é quando uma população se divide e cada parte segue um caminho separado de mudança ao longo do tempo. O termo sugere um futuro em que grupos humanos ou suas criações se tornam formas de vida distintas da nossa, com biologia, capacidades ou modos de existir diferentes dos humanos atuais. O conceito de dimensão espiritual de nanotecnologia traz uma visão futurista, no mínimo intrigante. Nessa visão alternativa, algumas pessoas imaginam que futuros avançados nanotecnológicos poderiam influenciar ou sintonizar aspectos da consciência ou da alma, conectando tecnologia material a experiências espirituais ou níveis mais elevados de percepção, levando os seres humanos a uma espécie de dimensão espiritual induzida pela nanotecnologia. Camada 7. O vazio, o fim do iceberg. Aqui vamos ver conceitos completamente desconhecidos.
Transplante de consciência é um conceito ligado à ideia de transferir a mente de uma pessoa para outro suporte. Esse suporte pode ser outro corpo biológico, um corpo artificial ou sistema digital. A proposta envolve copiar ou mover memórias, personalidade, identidade e padrões mentais do cérebro humano para um novo meio. Mas o principal problema sobre isso envolve a identidade. Não existe consenso se a consciência transferida seria a mesma pessoa ou apenas uma cópia funcional. Grey Goo, ou Nanoapocalipse, é um cenário teórico em nanotecnologia no qual nanomáquinas autorreplicantes saem de controle, e essas máquinas usariam a matéria ao seu redor como recurso para criar cópias de si mesmas, consumindo ecossistemas inteiros no processo. Em versões extremas do conceito, o planeta acabaria convertido em uma massa homogênea de nanomaterial sem vida orgânica. Falha no resgate das consciências presas em um salão com estética Global Village Coffee House descreve um cenário especulativo onde mentes humanas digitalizadas ficam aprisionadas em um ambiente virtual estável e acolhedor. O espaço simula um café globalizado, multicultural e confortável, criado para reduzir o estresse psicológico durante o armazenamento ou a transição de consciências. Mas o problema surge quando o sistema de extração ou desligamento falha. As consciências permanecem ativas, presas em um loop social artificial sem progressão nem saída. Pensamento pós-irônico descreve um estado cultural onde a ironia foi usada tantas vezes que perdeu a sua função crítica. No início, a ironia servia para distanciar, proteger e criticar ideias. Depois virou um padrão de comunicação onde tudo passou a ser dito com camadas de ambiguidade. Agora, no estágio pós, as pessoas voltam a falar de forma direta, mas sem abandonar o histórico irônico. O discurso até parece sincero, mas carrega uma dúvida constante sobre a real intenção. Y2K38 é um problema técnico ligado a sistemas que usam o tempo Unix, contado em segundos desde 1º de janeiro de 1970. Em 19 de janeiro de 2038, esses sistemas estouram um limite de um inteiro de 32 bits e passam a registrar datas incorretas. E isso afeta softwares antigos, sistemas embarcados, servidores legados e infraestruturas críticas que não receberam atualização. O erro não destrói dados automaticamente, mas quebra registro de tempo, agendamentos e validações. A ideia de um reset para 2012 não é técnica, mas sim simbólica, e surge como especulação ou teoria da internet, associando falhas de data a um retorno artificial no tempo digital. A sensação de acordar às 5 da manhã envolve um estado mental bem específico, entre a vigília e o automatismo. O corpo acorda antes do ritmo social dominante. O silêncio domina o ambiente e a mente funciona sem excesso de estímulos. Pensamentos surgem de forma mais crua e menos filtrados por distrações. Existe foco, mas também estranhamento, como se o mundo ainda não estivesse pronto para ser habitado. E essa é a sensação que todos os humanos vão sentir todos os dias da sua vida no futuro. A tela de login do Facebook como memória coletiva descreve a ideia de um elemento digital simples funcionar como um ponto de referência emocional e temporal para milhões de pessoas. Durante anos, essa tela marcou o início da vida online diária. Ela esteve ligada a amizades, conflitos, notícias, luto e celebrações. Mesmo sem conteúdo próprio, virou um gatilho de lembranças compartilhadas, semelhante a um espaço de passagem entre o mundo físico e o social digital. Em um contexto mais futurista, o conceito sugere que interfaces ganham status de memória histórica, não pelos dados armazenados, mas pelo hábito repetido de acessar. Quando a plataforma muda ou desaparece, a tela deixa um vazio psicológico e coletivo, e isso representa como a identidade social do século XXI ficou ancorada em portas de entrada digitais e não em lugares, datas ou objetos físicos.
E com a camada 7 nós terminamos o iceberg dos conceitos futuristas. Foi muito difícil ir atrás desses tópicos. É uma parada 100% fora da nossa realidade atual, mas eu acho que deu pra pegar bem a ideia. Mas é isso aí, meus amigos. Se vocês gostaram, deixa o like, o comentário, o hype no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. E caso queira ajudar o canal a crescer ainda mais, faça sua doação no LivePix no comentário fixado. Por hoje é só. Um abraço, seu Mano Sandman, e até o próximo vídeo.